Olá! Iniciaremos a quarta aula do curso de Reiki de limpeza de entidades negativas. Eu sou a Jane, do Arrojo Espaço Terapêutico. E eu sou a Nalva, do Florescer Amor e Cura. Não é novidade para muitos estudiosos do espiritualismo a existência de indivíduos que possuem grande sensibilidade e por isso acabam captando as vibrações que emanam do ambiente e das pessoas. Pessoas assim são chamadas de esponjas, pois têm um comportamento parecido com a esponja, ou seja, têm a capacidade de sugar o líquido que entra em contato com ela. Alguns chamam isso de efeito esponja, o processo de absorver do ambiente de alguém seus fluidos, suas energias, vibrações e em especial as negativas e desarmônicas. Há pessoas que frequentam certos ambientes e após algum tempo sentem-se encarregadas de energias intrusas, como se elas tivessem extraído do ambiente uma parte das vibrações que ele contém. Alguns pesquisadores afirmam que essa atração energética ocorre principalmente por intermédio do chakra do plexo solar. Isso porque esse centro de força é responsável por captar e distribuir as energias vitais em nosso corpo. Nesse processo, ele também capta e distribui as energias negativas que são assimiladas em certos locais, sejam igrejas, instituições públicas, residências, cemitérios ou qualquer outro lugar. Ao ter contato com qualquer pessoa, ocorre o mesmo. Podemos nos sentir cansados, irritadiços, com mal-estar ou sonolentos. Podemos sentir um formigamento percorrendo por nosso corpo, ou ainda sentir que nossa energia foi exaurida e que ficamos com o pior que havia naquela pessoa. O outro se sente bem e o esponja sente-se muito mal. Por outro lado, é bem possível que o indivíduo esponja seja muito necessário em nossa sociedade, pois se não fosse sua capacidade de captar e eliminar alguns fluidos emanados de ambientes e pessoas, haveria demasiada concentração de energias negativas num dado ambiente, e este se tornaria muito difícil de ser frequentado. Há necessidade de pessoas que passam de local em local assimilando e drenando essas vibrações. Caso contrário, alguns ambientes conteriam uma excessiva carga negativa e seus habitantes estariam fadados a complicações e até enfermidades. Por esse motivo, algumas pessoas vêm ao mundo com essa missão de sugar e transmutar essas energias deletérias e com isso assimilar os problemas dos outros e aprender alguma coisa com isso. Quando o indivíduo esponja assimila as energias negativas de outrem, ele está tomando para si, ao menos em parte, um pouco da experiência do outro. Dessa forma, ele pode se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, mas mesmo que apenas por alguns momentos. Isso o ajuda a assimilar experiências e conseguir se libertar delas. Além de ajudar outras pessoas, ele aprende muito com isso. No entanto, é muito importante que essa pessoa muito sensível se torne capaz de não apenas captar as vibrações alheias, mas também anulá-las, expeli-las, eliminá-las ou mesmo transmutá-las, o que seria o mais recomendável. Em suma, o efeito esponja pode ser muito positivo quando a pessoa aprende a transmutar essas energias, pois pode ajudar muitas pessoas. Por outro lado, pode se tornar uma desgraça quando ela se identifica com os problemas dos outros e toma tudo para si, sem conseguir transformar essas energias em algo positivo e elevado. Alguns terapeutas padecem dessa missão. Ao entrar em contato com os clientes, fazem uma imposição de mãos
ou mesmo apenas dialogar com eles, sentem que ao final da intervenção estão exaustos e acabam ficando com boa parte da energia que originalmente era do atendido. Isso ocorre principalmente com pessoas que trabalham práticas de cura por imposição de mãos. As mãos podem emanar energias benéficas e elevadas, mas também pode ajudar a aspirar ou chupar as malezas e aflições de outros. O terapeuta atento e bem treinado precisa saber como transmutar essa condição, para que não fique retendo as moléstias de outrem. Alguns mestres espirituais mais desenvolvidos espiritualmente são capazes de aurir as energias dos outros e até mesmo trazer para si suas enfermidades. Eu vou falar de uma experiência minha, tá? Eu tomo bastante bronca, tá, gente, por causa disso, porque quando eu vou atender é tudo meu. Eu quero tudo pra mim. Então, assim, 90% dos pacientes que deitam na minha maca, eu sei exatamente o que está acontecendo com ele. Eu sinto tudo no meu corpo. Então, eu tô atendendo o paciente, eu faço a imposição de mãos para aplicar o reiki. Quando eu tô fazendo essa imposição de mãos, eu questiono o paciente, tá, gente? Porque eu sou chata. Eu pergunto pra ele: você tá sentindo isso? Isso é meu, é seu? Tá certo. Né? Então, eles falam: não, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de estômago, tô sentindo uma dor aqui, é isso? Eu tô sentindo uma pontada na cabeça. Você tem um tumor na cabeça, você tem esse tumor nesse lugar. Eu não sinto a pontada, mas o tumor é nesse lugar. Então eu sei exatamente onde eu tenho que trabalhar. E eu peço para que a chama violeta transmute a energia. E no final do atendimento eu me aplico o cana-açúcar, que é o reiki de limpeza, pedindo para limpar, transmutar essa energia para que nada fique comigo, porque não é meu. Eu posso sentir para ajudar o paciente, mas não me pertence. A gente aprende muito? Muito. Eu aprendo muito com isso. Eu tenho alguns amigos terapeutas que falam assim: você não precisa sentir. Eu preciso. E eu gosto, porque eu tenho certeza que o trabalho que eu estou fazendo é o trabalho correto. Eu também prefiro sentir. Então, inclusive eu peço. Porque eu acho que a gente trabalha melhor, né? Eu acho que a gente foca bem assim. A pessoa não tem nada, você vai aplicar o reiki nela e vai pedir para equilibrar tudo. Mas quando você sente, por mais que a pessoa fosse, eu tenho isso, às vezes ela fala que ela tem, mas ela não te mostrou tudo que ela tem, ela não quer expor para você. Exato. Você sentindo, você sabe exatamente o que tem que tratar. E aí você vai no foco, tá bom? Eu tenho outra coisa, eu fico pensando assim. Tem gente que se assusta. Eu conheço pessoas que assim, se assustam por ser uma esponja. Mas é uma bênção, gente. Sim. E outra coisa, você pediu. Você não nasce com um dom que você não pediu. Sim. Né? É só você saber exatamente o que o texto fala. Então, aprender a lidar, a limpar. Né? Aí a transmutar a energia. Exatamente. E essa é uma grande ferramenta. Aprendizado árduo, tá? Mas é bom. É bom. Vamos lá. No livro Vivendo com os Mestres do Himalaia, Swami Rama conta que certa vez seu mestre foi chamado para tratar um caso de lepra que estava quase tirando a vida de um menino da região. Seu mestre havia enviado o discípulo, o próprio Swami Rama, mas ele foi incapaz de tratar o garoto. Então, o mestre foi ao local e se postou diante do menino. Repentinamente, a doença do menino foi desaparecendo e o mestre começou a apresentar os mesmos sintomas. O mestre então saiu do local e colocou as mãos sobre uma árvore, passando para ela a doença. A árvore pereceu e o mestre voltou ao local onde estava a criança. Todos puderam observar que a criança já não mais apresentava os sintomas da doença e foi diagnosticada como curada. Gente, eu faço muito isso. A minha filha fala que eu sou louca. Quando eu entro numa praça, a primeira coisa que eu faço, eu abraço uma árvore. Eu abraço a árvore, eu posto as minhas mãos nela e eu falo: transmute tudo aquilo que está comigo e não é meu e precisa ser transmutado.
me dá o seu melhor. Ai, coitada, fica com o Coitada. meu pior. Que maldade. Mas ela transmuta e tá tudo certo. Não vi nenhuma árvore morrer, tá, gente? Até hoje. Todas ficaram vivas. Não pereceu que nem saiu do mestre, tá? Não tava tão ruim assim. Não. Outro caso de uma pessoa que parecia absorver dos outros suas moléstias era o Padre Pio de Pietrelcina. Dizem que o Padre Pio fez um pedido a Jesus, desejando que lhe fosse dado a graça de pegar para si mesmo o sofrimento dos outros. Após esse dia, Padre Pio ficava constantemente doente e começaram a aparecer em várias partes da Itália casos de pessoas que haviam sido supostamente curadas após orar pedindo ajuda ao padre. Aparentemente, Padre Pio era capaz de absorver o sofrimento e a doença dos outros e senti-los em si mesmo, e assim trabalhava essas moléstias em seu interior e ele mesmo se curava. Tá vendo? É um dom. Dom É um muito querer. lindo. E é lindo, gente. Lindo. E é lindo. Esses exemplos servem para ilustrar como é de fato possível uma pessoa chupar, sugar e reter as energias externas de lugares e pessoas. E isso é particularmente verdadeiro dentro de uma família. Um dos membros de uma família pode ser um sensitivo com essa incrível capacidade e pode não apenas tomar para si as energias dos familiares, como concentrar nele mesmo toda a problemática do seu núcleo familiar. É muito possível que alguns familiares sintam isso e inconscientemente passem a depositar neste elemento todas as dificuldades e turbulências que caracterizam o drama familiar. Neste caso, o familiar pode começar a ser colocado na posição de bode expiatório, e tudo de sórdido e disfuncional que há na família seja transferido para um membro, geralmente o mais fragilizado e mais sensível. Então, agora eu vou fazer um adendo aí. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, que foi até algo que eu escutei faz poucos dias. Você tem que tomar cuidado para não querer captar tudo isso para que a outra pessoa não sofra. E você vai ficar com um problema e resolver um problema que é dela, não é seu. Porque se você tomar o que ela precisa passar para aprender para você, ela não vai aprender nunca. Pois é. Então assim, limpo grosso, mas aprenda. E eu geralmente, quando eu percebo alguma coisa na minha família, eu sou bocuda e eu falo. Mas pode falar com amor, né? Gostem ou não, eu falo. Muito calma nessa hora. Eu falo. Ó, tá acontecendo isso, você vai consertar ou vai ficar sofrendo pro resto da vida? É um problema seu. Eu vou dar uma limpadinha, mas ó, aprende aí, que senão o negócio vai voltar e eu não vou ficar limpando toda hora, não. Então a gente tem que tomar cuidado. As pessoas precisam aprender. Andar com as suas próprias pernas. Isso né? aí. De qualquer forma, não se deve acreditar que toda pessoa com sensibilidade do tipo esponja seja necessariamente transformada no bode expiatório. Mas algumas vezes isso acaba ocorrendo. O fato é que há elementos de uma família que são transformados no depósito de todo o lixo emocional de uma família. E isso acaba os prejudicando severamente e pode até mesmo abrir caminho para doenças e quadros sintomáticos de transtornos mentais. Isso ocorre porque os familiares não desejam admitir seus problemas, seus desgostos, os dissabores da vida e mesmo sua infelicidade. E por isso passam a jogar tudo numa só pessoa e fazê-la como bode expiatório ou como depósito do lixo emocional familiar. Mas a gente precisa ficar atento, né? Isso. Precisa ficar atento, porque a cada um a sua devida mudança. Né? Ajudar é uma coisa, sofrer é outra. A gente Ninguém não pode tá- sofrer pelo outro, né? Não. Cada um com a sua posição, né? Fazem dela o responsável por tudo o que lhes ocorre de ruim. E por isso colocam numa posição de inferioridade diante dos demais. Há também familiares que se aproveitam da fragilidade de alguns parentes para auferir alguma vantagem deles, seja financeira ou emocional.
exercendo um poder e usando a pessoa como suporte que os impede de decair e ir para o fundo do poço, onde provavelmente já se encontram sem saber. Algumas pessoas desejam colocar o outro para baixo para se sentirem por cima. Ao invés de se erguerem com suas próprias pernas, com seus próprios meios e recursos, eles recusam esse esforço e passam a desejar rebaixar o parente para que possam sentir-se ou ter a ilusão de estarem por cima. Nem é preciso dizer que isso é um dos caminhos mais rápidos para a frustração, posto que, ilusoriamente, estejamos nos valendo de nossa posição e da fraqueza do outro para deter o controle de nossa descontrolada e turbulenta existência.